Deixa eu falar uma coisa com vocês. Boa noite para quem está em casa também acompanhando, né? Nós temos nossos irmãos que não puderam estar conosco, né? Estão alguns mais resguardados ou outros por outros motivos, mas boa noite para vocês também aí em casa, tá bom? Vou falar uma coisa com vocês. Nós estamos numa sociedade, nós sabemos disso, obviamente, que nós corremos atrás de algumas coisas, e uma delas é uma coisa que começa com S, começa com Sá e termina com Lário. Como é bom quando a gente tem um salário melhor no fim do mês, não é? Como nós corremos atrás disso? Quem não tem seu salário fixo, corre atrás para ver se forma nos 30 dias do mês. Às vezes o mês tem que ter uns 40, 50 dias para conseguir fechar. Não é assim, velho? Sim. Se conseguir fechar nos 40, 50, tá ótimo, né? Tem gente que não conseguiu nem virar o ano ainda. Estamos em abril. Mas está todo mundo correndo atrás de um salário. Todos nós buscamos isso. Todos nós buscamos melhorar nossas carreiras, nossas posições. Isso é legítimo, isso é correto. Isso agrada ao Senhor, não tenho dúvida, feito da maneira correta, porque isso também, a nossa valorização profissional, mostra uma melhor imagem daquilo que é o nosso chamado, daquilo que Deus nos chamou para fazer aqui na terra também. Tá? Agora, tem um salário, queridos, que há muito tempo nós carregamos e nós recebemos, e esse é muito, 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 muito pesado. Muito pesado. A Bíblia nos fala a respeito de um salário muitíssimo pesado, que nós como homens e mulheres, nós carregamos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Alguém leia para mim qual é esse salário que nós carregamos conosco, desde a nossa geração. Alguma mulher, por gentileza, leia qual é o salário. Romanos 6 e 23. Isso. Eu falei 6, né? Isso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é... Tá bom, Bia. Tá bom. Não dá spoiler não, Bia. O salário do pecado é o que, Bia? A morte. Queridos, esse é um salário que você vai correr atrás, mas você não quer. Aliás, esse é um salário que você não precisa correr atrás, você já tem. Eu e você já temos. Ainda que você não queira, você nasceu com esse salário. O salário do pecado. O que é o salário? O salário é aquilo pelo qual você trabalhou durante alguns dias e você tem direito, porque você fez algo por aquilo. Não é um presente. Não é um presente. O seu salário é devido, porque você fez algo por aquilo e agora você tem o seu salário. Isso é salário. O salário do pecado. Puxa vida, Vinícius. Como assim? Eu não estou entendendo. O salário do pecado. Mas que pecado? O que a Bíblia quer dizer com esse versículo? O salário do pecado é a morte. Você que está acompanhando em casa, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. O que é que a Bíblia quer dizer com esse versículo? O salário do pecado é a morte. Nós aprendemos, queridos, que nós somos, todos nós, cada um de nós, fomos concebidos com muito amor pelos nossos pais. Fomos recebidos com muito amor pelos nossos familiares. Já fomos uns bebezinhos bonitinhos, gordinhos, gostosinhos. Mas eu experimentei isso dentro da minha casa. Porque obviamente eu não me lembro de quando eu era um bebezinho, mas eu tenho um bebezinho que cresceu lá em casa. Engraçado, nós educamos. Nós somos falhos também na educação, mas nós fazemos de tudo para que ele faça as coisas corretas. Nunca ninguém, eu pelo menos, a gente lá em casa, ninguém nunca ensinou, nunca mentiu, por exemplo.
Nós não ensinamos ele a nos esconder as coisas. Nós não ensinamos, pelo contrário, a gente fala não o dia inteiro, fala. Eu tenho 3 lá. Eu tenho um só. É que tem um pipoca vem falar não o dia inteiro. Cachorrinho. Fala não o dia inteiro, ainda tem o Rafa ainda. Fala não o dia inteiro, né? Fala não o dia inteiro, mas que raio, quem que ensinou esse nenezinho a fazer tanta coisa errada? Quem que ensinou? Não precisou ensinar não, sabe por quê? Todos nós somos maus, todos nós somos corrompidos pelo pecado. Existe uma linha de pensamento que diz que nós somos, todo mundo nasce bom, mas aí a sociedade vai deixando todo mundo ruim. Todo mundo é pecador quando nasce, todos somos maus, todos nós. A Bíblia fala que desde o Éden, olha, vem um ministro com a história da mulher. Está escrito na Bíblia, não está? Nós acreditamos na Bíblia, não acreditamos? Desde o Éden, quando o homem pecou contra Deus, quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia nos diz que naquele momento, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos claro, todos pecamos, todos somos filhos de Adão, todos. E engraçado que eu não imagino que Deus um dia ensinou Adão assim, Adão, quando Deus determinou aquilo que ele podia e não podia fazer, ele falou assim, você pode comer de tudo, Adão, menos da árvore que está no centro do jardim, essa você não pode comer. Essa era a ordem, não era assim? Eu não imagino que Deus falou assim, não, Adão, então se um dia se acontecer, vocês se escondem. Esconde porque vai ficar feio o seu lado. Não, pelo menos na Bíblia não tem. Eu não imagino que Deus precisou fazer isso. Porque assim que o pecado entrou no mundo e corrompeu a humanidade, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Se escondeu. Se escondeu e tentou esconder a sua própria nudez. Mas quem que falou para ele que ele estava nu? Quem que falou para ele que ele tinha que se esconder de Deus? Ninguém precisou ensinar. O pecado já está, desde então, enraizado em nós. Ninguém nos precisa ensinar a fazer a maldade, querido. Todos nós temos o mesmo potencial. Sabe aquele momento no trânsito que você esbravejou e você virou um bicho, aí depois você caiu em si e falou assim, nossa, nem parecia que era eu. Sabe aquele momento? Então aquilo ali é para você. É aquilo ali. Mas eu respondi para a pessoa que está arrependida, eu nem sei como, eu não sou de fazer essas coisas, eu não sou de falar essas coisas, eu não sei como que eu fui fazer. É aquilo ali, sou eu e você. Quem nunca passou prova assim? Só a Aline que não passou. Passou. A Aline não, Ô louco, Rafa. A Aline é pior, que nasceu com pecado e nasceu no Geraldo. Brincadeira, irmão, você tem que vir Geraldo. Mas ninguém, assim, é ali que eu mostro quem eu sou, quem você é. É ali que a gente mostra. Querido, 1 João, alguém abre para mim e leia, por gentileza. 1 João, agora eu quero uma voz masculina. 1 João, capítulo 3, e versículo 4. 1 João 3 e 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei de Deus. Mesmo em tempos em que ainda não havia lei, em Romanos diz que no coração do homem está gravado, como se fosse um chip, das coisas corretas e incorretas, das coisas que agradam e das coisas que desagradam a Deus. Você quer ver uma coisa? Não precisa ser crente para saber que é pecado
determinadas coisas. A sociedade impugna coisas erradas, e nem todos são crentes. Nosso coração, o próprio coração nosso, e pela revelação que Deus nos dá, todos nós somos julgados culpados, pecadores. A própria Bíblia diz isso para nós. Não há nenhum sequer que não seja pecador. Não há ninguém que busque a Deus de fato. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém que faça o bem que seja necessário, que seja suficiente para se chegar diante de Deus. É isso que eu estou falando, é isso que a Bíblia diz. Nós temos algumas ações boas, algumas atitudes boas, mas de fato essas atitudes podem ter motivos errados. E nenhuma dessas boas atitudes são suficientes para que nós cheguemos diante de Deus e dizer assim: não, eu fiz coisas boas. Porque mesmo a igreja, mesmo os eleitos, as coisas boas que nós fazemos, nós aprendemos na Bíblia que todas elas foram preparadas de antemão por Deus para que nós as fizéssemos. Para que nós as fizéssemos. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus de verdade. É por isso que o salário do pecado é a morte. De fato, Adão não morreu no dia em que ele pecou. Se você ler a história lá de Gênesis 3, já deu, a maioria de nós já deu, conhece essa história. De fato, Adão não morreu naquele dia, ele morreu muito tempo depois. Mas naquele dia entrou a morte no mundo. Porque quando Adão pecou, uma das coisas que ele fez foi vestir a sua nudez com folhas de árvores. E o que Deus fez foi o seguinte: não, Adão, você com essas folhas de árvores, você está tentando dizer para mim qual é a solução do pecado. Mas não é assim que vai acontecer, Adão. Porque quem dá a solução do pecado sou eu. Não é com folhas de árvores. Você está vendo esse animalzinho aqui, Adão? Ele não tem culpa nenhuma do seu pecado. Nenhuma. Mas ele agora vai morrer, Adão. Porque eu vou pegar a pele desse animalzinho para cobrir a nudez do seu pecado. Sabia disso? E foi assim que Deus determinou que o pecado seria tratado com morte. E sabe, desde então a morte entrou no mundo. Desde então a morte entrou no mundo. Para nós eleitos, é uma libertação. Graças a Deus. Porque já pensou viver nesse mundo corrompido para sempre. É uma libertação. Para outros será um desespero. Mas desde então a morte entrou no mundo. Desde então, por ter virado as costas para Deus, Deus entregou todo mundo, toda a sociedade, cada um de nós, cada um daqueles que buscam coisas erradas, cada um que troca a figura de Deus, o Criador, pela figura de algo que foi criado por Ele. Ele entrega toda essa sociedade para fazer coisas corrompidas e decaídas ao seu bel prazer. É por isso que o nosso mundo está desse jeito. É por isso. Por que tanta maldade no mundo? Porque é muito bonito quando os artistas se juntam na televisão e começam a cantar e mostrar coisas boas, e falar de esperança, e falar de amor entre os povos. Mas é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo balela. Porque não há nada de bom nesse mundo. Nada. Nada de bom. Nada que seja bom o suficiente para que esse mundo seja justificado diante de Deus. Em criação nenhuma. É por isso que a sociedade está do jeito que está. É por isso que nós vemos tanta atrocidade, tanta coisa triste, tanta maldade,
tanta doença, tanto choro, tanto sofrimento. E por hora nós podemos pensar, coitadinho, não tinha culpa. Não é questão de culpa de alguém. O homem é decaído. Toda a humanidade geme em seus pecados. Todos nós. E lá no futuro, quando a igreja for removida aqui nessa terra, e tomara que não seja um futuro tão distante assim, tomara, já pensou se sequer a gente terminasse essa conversa? E nós fôssemos levados pelo nosso Senhor. Todos nós, tomara que não fique ninguém aqui. Eu nem vou falar daquela história do apaga-luz, não vou falar, porque não vai ficar ninguém. Vai ficar, tomara que não. Mas quando o nosso Senhor vier buscar a sua igreja, e esse mundo não tiver mais a presença dessa igreja, não tiver mais a presença do Espírito Santo, através de nós, esse mundo vai conhecer o seu primeiro julgamento. Não primeiro, já houve outros, mas vai conhecer um grande julgamento de Deus, da ira de Deus. Nós, igreja, quando fomos levados, nós seremos salvos da grande ira de Deus que vai cair sobre essa terra. Quanta maldade será julgada, e como o coração podre do homem vai aparecer. E a Bíblia fala para a gente lá no futuro. Eu quero ler com vocês Apocalipse 20. A visão que João teve a respeito do julgamento das nações, do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11. Nós lemos assim: depois, Apocalipse 20, versículo 11. Depois, vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. João fala para a gente em Apocalipse que existe um grande livro chamado Livro da Vida. E parece até que de uma maneira didática para a gente entender, é um livro que, como se toda a vida nossa tivesse sendo escrita como um roteiro do filme da nossa vida. E dentre esses livros existe um que chama Livro da Vida. E naquele livro é registrado alguns nomes. Parece que quando o anjo que está responsável por escrever o livro da sua vida, ele está escrevendo, quanto pecado ele escreve, quantas atitudes ruins ele escreve, quanto mau intencionamento ele escreve. Mas parece que em um determinado momento, quando ele vê o seu joelho se dobrando, e ele entende que você entendeu a respeito de Jesus, e nós já vamos falar sobre isso, ele anota o seu nome no livro da vida, ou o próprio Cristo anota o seu nome no livro da vida.
Não é bem assim, mas só para a gente fechar a ilustração. O que o texto está dizendo é assim: aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que não se dobraram ao Rei Jesus, junto com a antiga terra, junto com o antigo mar, junto com todo o inferno, todos eles foram lançados para dentro do lago de fogo, porque não tinham o seu nome escrito no livro da vida. O salário do pecado, aquilo que nós merecíamos, por conta do nosso pecado, sendo a morte, essa é a morte final. Esse é o juízo final, o lago de fogo. Que mensagem dura que a Bíblia traz para a gente! Como isso não é falado tanto? Eu não vou imaginar os porquês, porque isso não interessa, para falar a verdade. Nós aprendemos que a palavra de Deus ela é ou para salvação, ou para juízo, ou para julgamento, ou para condenação, ou para salvação, ou para condenação. Querido, você que está ouvindo essa mensagem hoje, você nunca vai poder chegar diante do trono branco, na frente de Jesus, e dizer: eu não sabia, eu não sabia que um dia isso ia acontecer. Você nunca vai poder chegar diante de Jesus, porque hoje você está ouvindo que o salário do pecado é a morte. E aí ele vai folhear o livro da sua vida e vai dizer assim: ó, aqui, está vendo esse dia aqui? Lá na IBI, pela internet, você está em casa, você ouviu sobre isso. Nesse dia eu te mostrei. Todos serão indesculpáveis. O salário do pecado, que é a morte, vai receber o seu juízo final nesse dia. Que dia triste. Que dia terrível. E isso nos leva a pensar numa coisa. Meu querido, você que está em casa, você que está aqui, o seu nome está escrito no livro da vida? Esse não é um livro que vai ser completado a pouco. Não, esse livro já está pronto. Ele já está pronto. Já está na mão do Senhor. Acontece que nós não temos acesso a ele. Eu não sei o nome de quem está. Humildemente, e com muita gratidão no meu coração, eu posso dizer: o meu nome está, mas não é porque eu escrevi, não. É porque um dia ele me escolheu e ele escreveu. Não porque eu sou melhor que alguém, não porque eu fiz algo de bom, porque as nossas obras não são suficientes para nada, mas porque ele escreveu. O versículo que a Fabiane começou a ler, ele continuou. E ele diz então, depois de dizer que o salário do pecado é a morte, ele diz que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida, através de Jesus Cristo. É a vida. Porque você pode me dizer: Vinícius, você acabou de me dizer que a palavra fala que todos nós somos pecadores, e por conta disso todos nós morremos, e por conta disso todos nós estamos separados de Deus, e por conta disso todos nós estamos destituídos da glória de Deus, e por conta disso um dia todos nós seremos julgados e lançados no fogo. Seria. Mas Deus nos dá uma oportunidade de salvação. Na verdade, Ele já escolheu quem são. Ele já escreveu os nomes daqueles que são. Mas como seria bom se o seu nome estivesse escrito lá? Talvez, querido, toda essa conversa bata no seu coração agora. Fala assim: esse Vinícius é doido, cara. Olha no que ele crê. Olha as coisas que ele crê. Eu não acredito que esse povo dessa igreja acredita nisso. Eu achei que ele vinha aqui para ouvir coisa boa, para ser feliz, para receber a bênção.
Para orar para não sei quem, para não sei quem, para pedir. Eu achei que vinha para isso. Cara doido. Vamos esperar domingo que vem, ver uma mensagem melhor por aí. Rafa vai estar mais tranquilo. Rafa mandando tranquilo. Tô brincando. Mas pode ser que alguém pense assim. Agora, talvez, ou aqui, ou em casa, alguém pense assim, puxa vida, isso faz sentido, realmente. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que eu preciso de salvação. Eu entendo que eu não quero ir para aquele lugar de fogo. O que eu tenho que fazer? O versículo continua dizendo que o presente de Deus, e aí existe a brincadeira do versículo, porque enquanto o pecado é um salário, é algo que nós recebemos por conta daquilo que nós fizemos, daquilo que nós merecemos, quando ele fala sobre a salvação, nós não merecemos, nós não fizemos nada para merecê-la, é um presente de Deus. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E desde o Éden isso foi anunciado. Quando Jesus falou para a serpente que viria o seu descendente da mulher, ele pisaria a cabeça. E quando Deus tomou a pele do animal, que não tinha culpa do pecado, e cobriu a nudez do pecado do homem, ele estava anunciando que um dia viria um cordeiro, que também seria morto, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, um cordeiro que não tinha nada a ver com a nossa culpa, mas que por amor ele entregaria a sua vida, e a sua morte cobriria a nudez do nosso pecado, não com a sua pele, mas com o seu sangue. Com o seu sangue. Com o sangue de Jesus, Ele pagou o preço do nosso pecado, porque em nós, querido, não havia a menor capacidade de fazermos nada pela nossa salvação, mas porque Ele nos amou, Ele abriu mão de toda a sua glória, subsistindo em forma de Deus. Ele jamais usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se entregou, e existiu uma forma humana. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Naquele dia, lá no Éden, Deus determinou como seria tratado o pecado. E com o passar das épocas, quando o povo de Israel, cada vez que pecava, matava um animalzinho que não tinha culpa daquele pecado, eles estavam anunciando aquilo que o Cordeiro Santo de Deus viria fazer pelo pecado. E quando João Batista vê Jesus Cristo pela primeira vez, o que ele diz? Eis aquele que vem da parte de Deus para entregar a sua vida, para fazer a expiação que o sangue desses animais por tantos anos fizeram, e de uma vez por todas executar a expiação pelo pecado, o sacrifício pelo pecado, e pagar o preço que hoje pode nos trazer a vida. Foi isso que Jesus Cristo fez. Colossenses capítulo 1 diz que por meio dele, Jesus Cristo reconciliou consigo, com Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Pode parecer bobagem para você, sabe? Pode parecer bobagem. Eu ficaria muito triste se isso parecesse bobagem para você, mas pode parecer. Sabe? Se o teu nome não está escrito no livro da vida, isso sempre vai parecer bobagem para você. Você sempre vai dar de ombros para isso. Porque ele não é para você. Que triste que vai ser isso. Que triste se eu assistir um dia algum de vocês, naquele dia, sendo condenado. Que triste. Mas quão bom vai ser se o dia determinado pelo Senhor para que você o encontrasse e o conhecesse fosse hoje. Como seria bom? Como seria bom se fosse hoje o dia que você dobrasse o seu joelho e entendesse que você é um pecador que precisa de salvação e que nada que você faça vai poder te salvar da condenação eterna, mas Cristo já fez tudo. Ele, quando morreu na cruz, ele pagou o preço do meu pecado e do seu. Ele venceu a morte e de presente nos deu a vida eterna. Reconciliou consigo todas as coisas ao Pai, inclusive nós, pelo seu sangue derramado na cruz. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma vez, quando Paulo estava lá em Filipe, na cidade de Filipos, depois da confusão da cadeia que se abriu, o terremoto e tal, e o carcereiro não se matou, enfim, depois que resolveu o problema, quando o carcereiro entendeu da parte de quem aqueles homens, Paulo e Silas, estavam, da parte de quem eles eram, o carcereiro se jogou na frente de Paulo e disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como num desespero. E talvez o teu coração esteja clamando com esse mesmo desespero: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Sabe o que Paulo respondeu? Creia em Jesus, você será salvo. Creia no Senhor Jesus, você será salvo. Talvez fosse outro no lugar de Paulo, ia dizer: creia, mas dê não sei o que, mas dê não sei quanto, mas faça não sei o que. Não tem nada que precisa ser feito, Cristo fez tudo. Apenas creia. Se com a tua boca você confessar os seus pecados e em teu coração você crê que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, você será salvo. Você quer? Você quer ser salvo? Deus plantou isso no seu coração? A eleição é divina, a decisão é humana. É hoje o seu dia? É hoje? Como seria bom se hoje tivesse mais uma festa enorme no céu, pelo teu joelho dobrado diante do nosso Senhor